a serial killer que vestia um jaleco e se passava por enfermeira para entrar na casa de vários idosos e matá-las. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Joana Barraza. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Exatamente, se você já é inscrito nesse canal, seja bem-vindo a mais um vídeo e deixe o seu like desde já. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve nesse canal e deixa o seu like. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Joana Barraza, também conhecido como El Matavieditas. Olha só, gente, falando espanhol aqui com vocês. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Joana Barraza é uma ex-lutadora de luta livre mexicana que foi condenada a mais de 700 anos de prisão por 16 assassinatos. As autoridades deram esse nome El Matavieditas por causa de suas vítimas principais, as idosas. E acredita-se que ela não tenha matado apenas 16 pessoas, e sim muito mais. A estimativa é de 40 a 48 pessoas. Após a prisão de Joana Barraza, o caso El Matavieditas foi encerrado, porém há outros 30 casos não solucionados ligados a ela. Mas então, agora eu vou entrar um pouco mais a fundo na infância de Joana Barraza. Joana Barraza Sampério nasceu no dia 27 de dezembro de 1957, numa cidade da área rural chamada Hidalgo. A sua mãe se chamava Justa Sampério e ela era prostituta e alcoólatra quando conheceu o policial Ted Ávila Barraza. Os dois tiveram uma relação livre, vamos dizer, uma relação em aberto, e Justa não parou com seus trabalhos noturnos. A relação durou mais ou menos 5 anos até que Joana nasceu e Justa decidiu largar Ted para ficar com um homem casado que ela conheceu no bar. Durante sua infância e quase o início de sua adolescência, Joana não lembra de ter tido uma relação tão boa quanto sua mãe. Aliás, Joana nem lembra de ter conversado com a Justa. E detalhe, Justa batia em Joana boa parte do tempo. E seu padrasto, Refúgio Sampério, a única figura paterna que ela teve durante a infância, também não ligava muito para o que Justa fazia com sua filha ou não. Joana nunca frequentou a escola, e isso resultou em ela não saber nem ler e nem escrever. E aos 12 anos de idade, sua mãe, Justa Sampério, vendeu Joana para um alcoólatra. O nome desse alcoólatra era José Lugo. E detalhe, Justa vendeu a sua filha por 3 latas de cerveja. Durante todos esses 5 anos que Joana viveu com José, ela foi espancada, abusada e serviu como empregada doméstica. Desses abusos, Joana engravidou 2 vezes, uma aos 13 anos e a última aos 16. E todas essas gravidez resultaram em aborto. E agora eu vou falar um pouco sobre a carreira dela na luta livre. E isso vai explicar bastante porque ela começou a sua onda de crime. Sem qualquer apoio familiar, e em 1980, quando sua mãe morreu, ela decidiu se mudar para o México. Com o passar dos anos e depois de possuir a própria casa trabalhando como empregada doméstica e vendedora ambulante, acredita-se que ela encontrou na luta livre uma maneira de canalizar toda a raiva que ela sentia nas pessoas. De 1980 a 1990, Joana, com porte musculoso e com roupas extravagantes e coloridas, passou a ser vista com frequência no ringue de luta livre. Lá na luta livre, ela ficou conhecida como a Dama do Silêncio devido à sua timidez tanto dentro quanto fora do ringue. E conforme ela foi ganhando a fama e status, ela começou a fazer turnês em várias cidades e com essas turnês ela começou a conhecer alguns homens de outros países. E desses homens que ela conheceu, 4 engravidaram ela. Ou seja, ela teve 4 gravidez de relações sexuais diferentes. Porém, sua maré de sorte não parou de seguir ela. Seu primeiro filho morreu ainda jovem, vítima de assaltantes. E pouco tempo depois, sua segunda filha saiu de casa para se casar. Joana teve apenas a companhia de 2 de seus filhos, um garoto de 13 anos e uma menina de apenas 11. Porém, eles estavam longe de ser uma família feliz. E Joana, incomodada com isso tudo e até mesmo incomodada com os filhos, decidiu levar os 2 até a sua irmã mais velha, que passou a cuidar deles. No decorrer dos anos de 1995, como o dinheiro que entrava da faxina e como lutadora de luta livre era pouco, ela começou a praticar pequenos roubos em lojas e logo evoluíram para grandes assaltos a residências. Sendo assim, em 1996, junto com a sua amiga Araceli Martinez, elas começaram a se vestir de enfermeiras e invadir casas de idosos para roubar os bens materiais. O que Joana não suspeitava era que Araceli estava em um relacionamento com um policial corrupto chamado Moisés Flores.
e juntos Araceli e Moisés fizeram um plano para extorquir mais de 12 mil pesos de Joana. Isso se deu quando Joana foi assaltar uma casa e quando estava fugindo, Moisés a rendeu e fez essa proposta: me dê esses 12 mil pesos que eu não te prendo. E no início dos anos 2000, Joana se aposentou da luta livre, onde ela ganhava mais de 500 pesos, e então sua situação financeira começou a decair drasticamente. E com isso, ela começou a ficar com mais raiva ainda e teve o caso de El Matavieditas. Foi durante o ano de 2000 que o índice de roubos e invasões a casas de idosos começou a aumentar drasticamente na cidade do México. Os moradores de todo o México não sabiam que esses roubos a casas de idosos eram feitos por uma pessoa, a Dama do Silêncio. Acredita-se que esses roubos foram motivados pela sua decadente situação financeira, já que ela tinha se aposentado da luta livre. Já os assassinatos, acredita-se que foram atos de impulsividade gerados pela raiva armazenada desde sua infância, principalmente pelos atos sofridos de sua mãe. Desde o início, suas vítimas favoritas, por se dizer assim, eram as idosas solteiras acima de 60 anos de idade. E desde o começo houve meio que um modus operandi. Ela estrangulava e depois roubava as vítimas. E para que todo esse roubo que eu citei anteriormente e também os assassinatos ocorresse, Joana conseguiu uma lista do governo com todos esses nomes de idosas e roubou até mesmo um jaleco para poder se vestir de enfermeira junto com sua amiga. Porém, esses assassinatos começaram só depois que Araceli se desfez a amizade. E foi no dia 25 de novembro de 2002 que Joana bateu a porta de uma idosa chamada Maria de la Luz Gonzalez. Joana estava usando um chaleco e uma credencial falsa e ela dizia estar visitando a idosa para ver se estava tudo certo ali na casa. Praticamente uma assistência social. E dentro da casa, Joana disse que ficou com raiva devido a vários comentários desrespeitosos feitos pela idosa. E com isso, ela estrangulou e espancou Maria com as próprias mãos. E depois desse primeiro assassinato, demorou apenas 3 meses para que Joana fizesse sua próxima vítima. E de um em um crime, Joana passou a ser suspeita de mais de 40 assassinatos. Todos eles causados por estrangulamento, seja pelas próprias mãos ou por algum objeto que contesse um fio e que pudesse enforcar a vítima. Joana geralmente espancava as vítimas com um golpe na cabeça, porém não tão forte o suficiente para que elas pudessem morrer. Vários psicólogos alegaram que Joana estava cometendo esses assassinatos por pura combustão da raiva que ela sentia da mãe e de seus relacionamentos anteriores. Essa onda aterrorizante de crimes que nunca tinha sido documentada anteriormente no México deu a Joana a fama de El Matavieditas por conta das suas vítimas. A polícia acreditava que a serial killer era uma travesti devido às suas roupas extravagantes e também o porte masculino que a assassina tinha. E foi a partir dessas suspeitas e mortes que começou uma investigação bem frenética no México. E no dia 28 de setembro de 2005, com a população horrorizada com esses assassinatos, não só com os assassinatos, e sim com o fato do assassino em série ainda estar à solta, uma mãe de um criminalista mega famoso no México chamado Luiz Rafael Moreno vendeu a ideia de que teria que ter uma força-tarefa para prender a assassina ou o assassino. Essa operação policial foi intitulada como Operação Parques e Jardins. A operação consistia basicamente em distribuir vários policiais e oficiais nas áreas onde haviam sido relatadas as vítimas. Eles também distribuíram panfletos indicando para que os idosos ficassem dentro de suas casas e não deixassem nenhum estranho entrar. Em um movimento altamente criticado pela sociedade, a polícia chegou a prender mais de 49 travestis e prostitutas para poder coletar suas digitais e comparar com as cenas do crime. Porém, como já é de se esperar, nenhuma dessas pessoas foi dada como suspeita ou real assassino. E então, no dia 25 de janeiro de 2006, uma vizinha avistou Joana saindo após estrangular Maria Della Reis. E sendo assim, a patrulha mais próxima foi acionada, levando Joana à prisão a apenas algumas quadras da cena do crime.
E dessa maneira, após 4 anos de puro horror e assassinato no México, Joana foi presa e julgada a mais de 30 homicídios. Enquanto o julgamento ocorria, ela foi sentenciada a mais de 759 anos por 16 assassinatos e 12 roubos. Detalhe, ela foi presa há todos esses anos sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional. E quando Joana foi questionada pela imprensa local sobre seus atos criminosos, ela disse que enxergava nas idosas a própria mãe. Ou seja, ela enxergava a pessoa que a espancava, que a vendeu para um alcoólatra que a estrupava quase todo dia. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É o primeiro caso mexicano e espanhol que eu trago no meu canal. E é um caso bem interessante, bem intrigante e que eu gostei bastante. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.